Mais um episódio do nosso podcast Marmorizou. E mais uma vez aqui em Balneário Camboriú, sem a presença do meu fiel escudeiro Drizão, que tá lá em São Paulo. Beijo grande pra você, irmão. Hoje eu tô com um convidado, o currículo tá grande aqui. Eu quero ver se eu tô com o Instagram dele aberto pra eu fazer uma colinha aqui, ó. A família dele, tá? Vale ressaltar. Veio pra Balneário Camboriú na década de 50, se eu não tô enganado. Fundou o primeiro hotel de luxo aqui na nossa cidade. Então, quem é daqui já deve estar imaginando de quem eu tô falando. Ele é engenheiro de formação, vice-presidente do Sinduscon de Balneário Camboriú na área de sustentabilidade, é um dos sócios da incorporadora, que eu não vou falar o nome, senão todo mundo já vai saber quem é, também sócio de uma clínica integrativa, que tem áreas como psicologia, psiquiatria, entre outras, visando saúde e bem-estar, e está aqui conosco hoje para bater um papo sobre gestão na arquitetura. Seja muito bem-vindo, Thomas Barrichello Fischer. Obrigado, irmão, pela presença. Não, primeiramente, obrigado a você por estar me convidando aqui para estar participando desse projeto fantástico que você tem, né? Hashtag Marmorizou. Então, mais uma vez, agradeço o convite. Estamos aqui para discutir aí, falar sobre temas interessantes para os nossos ouvintes e espero, né, poder estar contribuindo de alguma forma. Que legal. Galera, deixa eu contar para vocês como eu conheci o Thomas, tá? Um dia eu fui no jantar de amigos, e cheguei na mesa, ele tava lá também. Conversa vai, conversa vem, né? Falei, mas peraí, eu estudei com a tua irmã, mas pá, tal projeto que a gente tá cotando é de vocês. E aí a gente se conectou, e desde então a gente tem mantido esse relacionamento, construindo uma jornada, e o Thomas tem muito para acrescentar aqui no que tange os projetos, até porque teve uma vasta experiência não só de formação, mas também de atuação nos Estados Unidos, né? Conta pro pessoal um pouquinho da tua história, como você se envolveu com a engenharia, e depois a gente vai puxar ela nesse gancho de como a gente traz ela para dentro da arquitetura. Então, o que acabou acontecendo, né? Eu sou nascido e criado aqui em Balneário Camboriú, onde eu passei a minha infância e adolescência. Tu é de que ano, Thomas? Sou de 91. 91, é mais novo que eu. É, um pouquinho. Quase que a gente jogou bola junto, hein? Pois é, não, mas eu nunca joguei bola, eu era surfista. Ah, eu também peguei onda. É, pegou, né? Então a gente deve ter... Surfar na frente do Bilo ali. É, com certeza. Então a gente se trombou na área. Daí mais talvez uma coincidência, o Bilo foi namorado da minha mãe. Tu tá brincando. Quando a minha mãe tinha uns 14, 15 anos, uma história. O Bilo é uma assim. lenda viva, né? Não, ele foi quem efetivamente fundou, né, o surf em Balneário Camboriú, e eu fiz a escolinha dele também quando eu era criança. Sim, é. Quando eu tinha 8, 9 anos, por aí. De frente ao Maxim. Quebrava uma esquerda um pouquinho mais pra cá no Suécia. Ah, não, eu... Tu é goofy ou regular? Sou regular. Eu sou goofy. É, não, então, mas eu desde essa época eu sempre tive uma conexão muito grande com o mar, e surfar só aumentou isso cada vez mais. É algo que eu carrego até hoje. Eu até trouxe dos Estados Unidos uma jet surf, né? Porque o sonho de todo surfista é tu poder surfar mesmo quando não tem onda. Claro. Né? Então, efetivamente, a jet surf me possibilita isso. Essa é aquela prancha motorizada que o cara vai, que é um pouco alto assim da... É uma prancha de fibra de carbono com motor de 100 cavalos e... Acelera na mão aquilo? Acelera na mão. Tá, eu vejo um cara na Praia do Rosa, quando eu vou pra lá descansar uns dias, tem um cara que tem uma época, não vou lembrar que mês agora, que ele fica um mês de férias lá na Praia do Rosa, só uma prancha da jet surf. Imagina, eu saio do Rio Camboriú, ali a minha prancha fica com o Dentinho, que faz toda a manutenção. Tá. O Dentinho que é pai do Vitor. Exatamente. Que é da minha época, deve ser da tua também. O Vitinho, eu que levei o Vitinho pra surfar. E daí o que acontece? Eu saio lá do Dentinho, faço todo o Rio Camboriú, atravesso a orla de Balneário Camboriú, vou lá pra Praia Brava, pego onda na Brava, volto, daí eu tenho que parar na Ilha das Cabras pra estar abastecendo a prancha, porque tu consegue andar direto com ela 1 hora, e ela tem um tanque extra que tu coloca em cima. O que é gasolina? A gasolina. Tá. Então, gasolina misturado com óleo. Então, daí eu paro na ilha, encho o tanque dela e daí volto pro mar. O Dente, quando eu devia ter meus 11, 12 anos de idade, ele saía da marina dele ali, né, da Baidente, eu morava na 3700, eles também, acho que moram ali até hoje, e ele me via andando de skate na rua ou indo com a prancha pra praia. Ele falou, pô, como é teu nome? Aí me apresentei, mano, um menino, né, um adulto me chamando. Meu filho vive jogando esse negócio aí no computador, não sei o que é, que era o Counter-Strike na época, né, vivendo nas lan house, CS e tal. Eu quero que ele vá fazer um esporte e tal, não sei o que, eu vou te apresentar ele. E aí, pô, trouxe o Vitor pra gente começar
conectar e tal. Daí comprou uma prancha, deu a prancha pra ele começou a ir pra praia comigo. Hoje mora na Guarda. E, né, pô, surfa pra caralho. Um cara... E um grande amigo que eu construí por conta do surf. Até um dos empreendimentos que a gente vai estar desenvolvendo e lançando na Praia do Estaleiro, ele vai ter uma pegada de lifestyle, mas também direcionado ao surf, porque ali próximo de onde a gente vai estar desenvolvendo esse empreendimento, é um dos picos de surf ali na Interpraias. Então, mas depois eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe. Que legal, e tem, né? Na minha época eu não quebrava onda lá. Agora já tá quebrando. Tem uma bancadinha ali que a galera tô sabendo. Entra no ângulo e forma bem ali. Legal. Conta pra gente, irmão. Tu saiu daqui de Balneário Camboriú em 2000 e... Em 2008, final de 2008. Tu tinha, então, 17 anos. 17 anos. Então, o que acabou acontecendo? Eu acabei me formando na escola meio precoce, né? Eu me formei no terceirão com 16 anos. Eu também, me formei com 15, cara. Então, com 16 eu estava ingressando na faculdade. Então, eu entrei na faculdade com 16 para 17, na Univale, e eu cheguei a fazer um semestre na época na Univale. Mas assim, sabe quando a pessoa tá na faculdade, mas a faculdade ainda não entrou nele? Eu ainda não tinha uma maturidade. O cara que eu queria pegar onda. Não, eu saí, era só o taiá na frente do bloco de engenharia e o baralho de truco. E o Jun no final de semana, né? Quarta de hip hop. Quarta do hip hop, sábado do pagode, domingo do sertanejo, era o esquema de sempre, né? Então o que acabou acontecendo, né? Na época, a minha irmã estava fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos. Tua irmã se formou comigo. Sim, ela é 2 anos mais velha do que eu, mas ela só estava 1 ano na minha frente na escola. Porque tu estava antes? Porque eu estava adiantado. Uhum. E daí ela estava fazendo um intercâmbio e estava bem numa época, sabe, onde todo mundo ia fazer aqueles work experience. Uhum. E daí chegava lá e não queria voltar, obviamente, né? Porque estava vivendo numa cultura completamente diferente, num outro país, num país desenvolvido, sem a família, tal, etc. E assim, ninguém faz intercâmbio quebrado, né? Então, que nem tu falou, tu com uma certa independência que antes tu nunca tinha sentido. Claro. E nesse meio tempo ela acabou pesquisando como que ela poderia, talvez, ingressar na faculdade lá, porque ela começou a fazer arquitetura aqui em Balneário Camboriú, acabou não se adaptando, mudou para administração e daí foi fazer esse intercâmbio. E daí ela teve a ideia de tentar finalizar a faculdade lá fora, e nisso meu pai deu apoio a ela e me fez uma pergunta: olha, tua irmã está ingressando na faculdade nos Estados Unidos, né, tu só fez um semestre no Brasil e ainda fez daquele jeito. Fez especializado em truco. Exatamente. Engenharia do baralho. Não tinha um caderno, mas tinha 2 baralhos, né, daquele jeito. E daí acabou que, né, eu abracei a oportunidade e me mudei para os Estados Unidos em dezembro de 2008, onde eu fiquei até 1º de maio de 2021. Morou onde lá? Então, eu comecei em Fort Lauderdale, e daí de Fort Lauderdale... Cara, tu vê que o cara morou lá só pelo sotaque, né? Fort Lauderdale. É pra dentro de Fort Lauderdale. Exatamente. Então, tu pega um cara que não fala Fort Lauderdale. O cara mete... Então, eu morei 3 anos... Foi com o idioma bom já pra lá? Então, eu já falava inglês, mas efetivamente nunca... Não era tão fluente. A pessoa só pega uma fluência morando e convivendo em outra cultura. Não adianta. Não é assistindo filme, não é... Música. Não. Pra tu aprender, principalmente os pontos culturais que te identificam como né, um native speaker, que eles falam, né? Que é um cara que... Nativo. Um cara nativo, fluente, tu tem que saber utilizar as gírias das formas que eles utilizam. E isso é só por convivência. Eu posso te dizer que, né, eu passei 13 anos lá, fiz faculdade, fiz mestrado, trabalhava. Eu voltei para o Brasil faz 3 anos e meio, quase 4, e eu não falo inglês da maneira que eu falava antigamente. Eu já perdi, obviamente, sou fluente, falo, mas assim, eu não tenho a mesma desenvoltura que eu tinha, porque tu começa a mudar a maneira que você pensa, a maneira que você constrói as suas frases, que você se expressa, muda, né? E quando tu tá acostumado a se expressar para um tipo de cultura e você tem que se expressar para outra, como você utiliza as palavras e as construções, elas também
se diferenciam, né? Então, até antes de a gente iniciar o podcast, a gente estava falando um pouco sobre diferenças culturais, e isso até trouxe alguns problemas para mim, tendo esse retorno ao Brasil. E dificuldade com falar o português também, né, irmão? Vamos ser bem sinceros, né? Quando eu voltei, eu tava com um sotaque americano. Aí o cara pensa, quem tá vendo, fala assim, o cara acabou de chegar, olha só, que sotaque bobo, né? O cara perde, né? Todo dia falando outro idioma, quando você faz 13 anos, quando você volta, até porque o número é ruim, né? 13, né? Tu podia ter ficado 14 anos. Não, 12 mais 1. Deixa eu reformular. Eu fiquei 12 mais 1, né? E aí, então, né? Deixando isso bem claro. Foi a salvação. Exatamente. Mas, quando eu voltei, eu tinha um sotaque no português, apesar de eu ter crescido no Brasil, eu tinha amigos brasileiros lá, mas mesmo assim eu não tinha desenvoltura do português que o pessoal estava acostumado aqui. E aí foi direto para lá, nessa onda da tua irmã ter ido para lá estudar administração e foi fazer engenharia? Não, na verdade o que acontece? Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Primeiramente, como toda a minha educação tinha sido no Brasil, eu tive que fazer alguns testes para me classificar o nível acadêmico necessário para a faculdade. E daí nisso eu comecei com uma escola estadual, numa community college. Então, na verdade, são faculdades vinculadas ao Estado, onde basicamente eles tinham somente até o nível de 2 anos, que é o Associate's Degree. Que seria a comparação mais próxima para o Brasil, seria o curso técnico, de 2 anos. Tá. Só que o que acontece? O primeiro ano de faculdade nos Estados Unidos, ele é mais ou menos geral para todo mundo, que é onde você pode, você tem esse primeiro ano para daí você ver efetivamente o que você quer fazer para sua carreira. Você vai cumprir algumas cadeiras que são comuns entre todas as áreas que você pode escolher depois. Exatamente. Então, tipo, trabalho acadêmico para tu aprender a fazer teu TCC, tu tem que fazer uma aula de política, tu tem que fazer uma aula de língua estrangeira, tu tem que fazer um certo nível de matemática, de ciências e etc. Então, esse primeiro ano, você consegue se situar no que você gosta. E o seu segundo ano, você já começa a direcionar para o que efetivamente você quer fazer. Porque, então, eu quero fazer engenharia, então eu vou ter que fazer mais cadeiras de matemática, mais cadeiras de física. Eu quero fazer medicina, vou fazer mais cadeiras de química, mais cadeiras de biologia. Então, tu começa a ter esse direcionamento. Então, eu fiquei 3 anos nesse primeiro momento para eu tirar meu Associate's Degree. Normalmente é um processo de 2 anos, mas como eu me mudei para os Estados Unidos em dezembro e lá as aulas é invertido o nosso ano eletivo lá, então as aulas começam na segunda semana de janeiro e eu fui para lá em dezembro, então eu não consegui entrar naquele primeiro semestre. Daí eu fiquei lá nos Estados Unidos fazendo adaptação e treinando o meu inglês. Então eu só consegui entrar no próximo semestre, que começava quando? Em agosto. Porque as férias longas são no meio do ano. Então, eu efetivamente ingressei na faculdade da maneira correta em agosto de 2009 e, né, apesar de eu já saber falar inglês, eu não escrevia inglês em nível acadêmico. Claro, porque isso é muito louco, né? O cara falar é uma coisa, entender é outra, escrever é outra coisa. Efetivamente, né? Então, e ainda mais... porque entra naquelas diferenças culturais, porque quando você aprende a escrever no Brasil, fazer uma redação, a maior nota na sua redação é quanto mais você floreia o seu texto. Nos Estados Unidos, não. É uma linguagem muito direta. E tem o mesmo peso que tem aqui, porque, cara, quando a gente ia prestar vestibular, a gente foi treinado para isso, né? O que realmente diferencia é a nota que tu tomar na redação. Então, lá era bem importante, talvez não tanto quanto aqui, mas eu peguei 2 cadeiras de escrita para estrangeiros, porque efetivamente eu não tinha esse nível acadêmico. Então, de lá, eu vou sair dos Estados Unidos e fui para a Europa, onde eu passei 6 meses também, na cidade de Berlim, onde é uma cidade, cara, fantástica, recomendo todo mundo ir visitar, porque é uma cidade muito rica em cultura, efetivamente, porque... Hitler queria fazer Berlim a capital do mundo. Então, o que ele fez? Toda vez que eles conquistavam um país, eles pegavam o que tinha de melhor naquele país e levavam para Berlim. Então, em Berlim, no centro de Berlim, existe um lugar chamado a Museum Insel, a Ilha dos Museus, onde tu tem, acredito, 8 museus gigantescos, onde você consegue literalmente ver ao vivo os portões da Babilônia. Estão lá.
Então, e vários outros monumentos, exposições e coisas culturais que acabaram né, terminando o seu destino naquela cidade. Então, ela é uma cidade muito rica culturalmente, muito tecnológica, e ela, a arquitetura... né, na sua arquitetura, ela é muito interessante porque você tinha a Alemanha oriental e ocidental, e ela ainda é visível quando tu tá em Berlim ocidental ou Berlim oriental pela arquitetura e essas divergências que tinham, né? Então, eu recomendo muito as pessoas irem, fora que ela fica muito bem localizada na Europa. Então, é fácil você ir para vários outros lugares, né? Exatamente, ela tem uma estação de trem fantástica. E então eu passava um final de semana em Berlim, um final de semana fora de Berlim. Final de semana em Berlim. Depois escolhi outro lugar. Então eu consegui viajar bastante e, né, após esses 6 meses, eu acabei retornando para os Estados Unidos, mas eu fui para a cidade de Atlanta, na Georgia, onde eu fui terminar daí efetivamente meu bacharelado pela Georgia Tech, Georgia Institute of Technology, que na época era número 1 em engenharia civil no país. Que legal. Foi uma experiência, assim, fantástica. Eu estava vivendo, assim, o sonho americano, porque eu morava dentro dos dormitórios da faculdade. E a minha faculdade, a faculdade onde eu estudei, ela era um bairro, mas era um bairro gigantesco. Gigantesco. E assim... E tinha um colega de quarto? Tinha. Quem era o teu colega de quarto? Eu dividia um apartamento que eram 4 quartos com 2 banheiros, uma sala e uma cozinha. Era gigante, então, pô, não era... Quando você fala assim, pô, eu dormi na faculdade, no dormitório, a gente lembra daquelas imagens do filme, né, que passava na sessão da tarde, um quarto, 2 camas, não, era um apartamento que... que existem diferentes níveis de dormitório. Tá. Como eu não entrei, porque daí tu tem o freshman, o sophomore... Opa, tá querendo saber que é a chuva? Ó. Piscou. Tá. Freshman, sophomore, senior e... Tá tendo problema na luz aí. Tá tendo problema na luz. Eu esqueci qual que era o terceiro, que é o... É que não foi o Vieira que fez aqui a parte elétrica. Não, a parte elétrica não foi. Deu. Então, dependendo do teu status dentro da faculdade, tu pega acomodações melhores ou piores. O freshman, que seria o calouro, vai para esse tipo de acomodação. Como eu já tinha feito esses 2 anos anteriores no Associate's Degree, eu já entrei com um nível mais alto. Eu já tava num quartinho melhor. Apartamento, pô. Não, e olha que engraçado. Esses eram os apartamentos que foram utilizados na Olimpíada de 96, que foi em Atlanta. Tá, foi construído então foi construído para os atletas olímpicos ficarem hospedados, e daí uma vez que a Olimpíada foi embora, a faculdade comprou esses prédios e eram utilizados para os alunos. Pô, que legal. Então eu dormia no alojamento olímpico de 96. Na cama do atleta. 3 anos, fiquei lá. Que bacana. Muito legal. Quando tu terminou a faculdade, como é que foi ingressar no mercado de trabalho? Então, na verdade, foi muito difícil. Eu achei, tá, enquanto você falava, eu tava pensando aqui, pô, talvez existisse, né, como aqui, um estágio, uma conexão direta com o mercado de trabalho, não. Então, na verdade, existem várias maneiras de você ingressar no mercado de trabalho, mas tu tem que ver que eu estava num visto. Então, eu fui para os Estados Unidos com um visto de turista, mudei para estudante, e existem várias regras para, enquanto você está com visto de estudante, você poder ou não trabalhar. Então, você consegue pegar uma autorização de trabalho e ter 1 ano de experiência de trabalho. Tá. Só que não é garantido. Então, tu tem que aplicar para esse processo, você ganha uma carteirinha e daí você faz estágios. O que eu fiz? Eu estagiava no Brasil nas férias. Quando eu voltava para o Brasil, eu estagiava em empreiteiras, em construtoras, esse tipo de situação. Mas o que a faculdade lá nos Estados Unidos faz, que é muito interessante, que eu acho que deveria ser uma coisa implementada até aqui no Brasil. Existem as feiras de trabalho. Então, para os seniors, o que eles fazem? Eles fazem uma feira de trabalho onde as empresas da nossa região vão no ginásio da faculdade e montam seus standzinhos. E os alunos que estão prestes a se formar, eles vão lá, a gente tem que usar terno e gravata. E vão fazer o pitch e se apresentar. Vão fazer o pitch e se apresentar para você conseguir ser contratado logo após os recent grads, né? Right out of college. Que, tipo, acabaram de se formar, a galera... Tu já sai com a tua proposta ali. E o que aconteceu?
Tu não é contratado na hora. Tu vai lá, tu tem que tentar fazer uma entrevista, Os caras vão ficar com uma lista, e daí ele marca teu currículo ou não. Se eles gostarem de ti, eles te chamam para o first round of interviews, a primeira entrevista. Normalmente, 30 minutos, 2 pessoas. Se tu passar dessa também, eles te chamam para o second round of interviews. Como é que foi o meu second round of interviews? É um dia inteiro. Eu trabalhei pela Turner Construction. É a maior construtora por administração e volume dos Estados Unidos. Então você foi na feira, participou, deu o teu currículo lá para esses caras. Primeira entrevista. Eles fizeram a primeira entrevista, você passou, foi para a segunda. Foi para a segunda. A segunda foi o dia inteiro e ela era composta em 2 partes. A primeira parte era no escritório principal, no headquarters, e depois tu ia visitar uma obra. Isso para um emprego de engenheiro civil numa construtora por administração. E daí você tem que ir vestido de uma forma pro escritório e você tem que levar a tua roupa para ir para a obra. Né? E daí eles ficam em todos o tempo te testando. E nisso você faz um round robin, que é o quê? 8 entrevistas de 30 minutos, uma atrás da outra. Com os principais cabeças lá, os chefes das BUs lá. Vários departamentos, pessoas. Então, tu vai lá, toma café da manhã na empresa, depois tu tem 8 rodadas. Vai falar com 8 caras. 8 caras, almoço, troca de roupa, obra. Como é que a pessoa vai se portar na obra? Né, efetivamente, em todo momento, tipo, teve pessoas que chegaram atrasadas pro café da manhã, cortaram. Já era, acabou. Chegou atrasado, o despertador não tocou. Pois é. Vai acontecer quando estiver trabalhando aqui com a gente. Exatamente. Então, daí passei por isso. Aqui no Brasil o cara também que tolera, né? Então, atrasou, mas deixa, às vezes tá com problema o ônibus. Mas o que aconteceu comigo? Eu tava fazendo essas entrevistas para a empresa em Miami, pro escritório de Miami. Essa empresa, ela tem 10 mil funcionários, tem escritórios em todas as principais capitais dos Estados Unidos. E eu estava entrevistando para o escritório de Atlanta. E daí eu fiz a entrevista, achei que foi muito bem, passei o dia lá, e tu vai para casa, e tu fica esperando. E dentro de 2 semanas eles me ligaram e me falaram, tipo, olha, gostamos muito de você, mas infelizmente a gente já supriu todas as nossas necessidades aqui em Atlanta. Mas gostaríamos de perguntar se você se interessaria na posição em Miami. Né, já que insistem assim, desse jeito, né? Então acabou que eles compraram uma passagem de avião para mim, me mandaram para Miami. Eu tive que fazer mais 4 entrevistas lá em Miami, no escritório de Miami, com a equipe de lá. Fazer mais um almoço, voltar no mesmo dia. Então corri o risco da equipe de lá não te validar, talvez. Com certeza. Então eu tive que fazer no total, foram o quê? 4, 8, mais 2. Então umas 12, 13 entrevistas para processos graduais para poder validar. Exatamente. Então até eu ser contratado. Segue aquela máxima, né? Demore para contratar e demita rápida. E aqui a galera faz ao contrário. Contrata rápido e demora para mandar embora. Infelizmente. Então esse foi um processo muito legal e acabou me trazendo de volta para Miami, que é uma região fantástica, né? De se viver, de passear, de visitar. Tinha um clima muito parecido com o nosso aqui, né? Tudo... Efetivamente tem muitas... Miami e o sul da Flórida tem muitas similaridades com a nossa região, com a Costa Esmeralda, né? Então praias, calor, turismo, prédios residenciais de alto padrão, infraestrutura, segurança. Então, né, dentro das suas limitações, tem muitas similaridades. E aí tu atuou, Turner Construction? Turner Construction. Tu atuou com eles quanto tempo? 7 anos. 7 anos. E aí resolveu voltar para o Brasil. Então, eu tive um processo muito legal dentro da empresa, porque a gente, quando entra, né, como engenheiro civil, saindo da faculdade, você faz tudo. Né? Eles te botam para fazer faz tudo, chão de obra. Que bom, né? O cara vai aprendendo. Obviamente. E daí, conforme eles vão identificando as suas habilidades, eles vão te direcionando, e você também tem as suas escolhas de quais são os caminhos que tu consegue seguir dentro de uma empresa dessa, porque ela tem muita governança e hierarquia. E tem um plano de carreira bem estabelecido. Super, mas um RH fantástico, níveis, era um negócio muito legal mesmo, com 2 reviews no ano, um olhando pro teu passado e um olhando pro teu futuro. Tu fazia os reviews? Era uma gestão do RH, e daí tu tinha
supervisor direto, e esse supervisor direto aplicava o review, onde eles te sentavam em 2 vezes no ano para fazer 2 coisas diferentes. Vocês faziam uma análise... A análise do ICAP é olhando para o futuro e o recap é olhando para o passado. Então, como é que foi a tua performance desse ano? O que tu achou dela? O que foi legal? Era subjetivo ou tinha indicadores? Não, total quantitativo. Fica quantitativo, tudo marcado. Tu podia discordar da opinião dele. Podia, não precisava assinar caso tu não concordasse, porque isso ia pro teu registro final. Claro. Então, se tu não concordasse com o teu supervisor, o teu supervisor não é Deus, podia levar isso também. Claro. Então, foi um processo muito estruturado e muito legal. Só que eu sempre tive uma afinidade muito grande com tecnologia. Então, isso acabou sendo muito evidente e eu também sou muito organizado e metódico. Então, para controle de documentação e gestão de processos é onde eu era a pessoa ideal. Era 3, não era 3.1? Não, e lá era tudo muito regradinho. Então, eu acabei, seguindo nesse direcionamento até um ponto onde eu cheguei num departamento específico que era relativamente novo dentro da empresa, mas era um departamento muito importante, que era o departamento BIM, que é de Building Information Modeling, onde eu fazia a compatibilização dos modelos 3D de todas as disciplinas e fazia a gestão das equipes de sistemas complementares na execução de obra a partir da compatibilização que eu tinha feito previamente com os modelos 3D. Legal. E eu fiz isso num boom hospitalar. Então eu fiz 7 hospitais em 3 anos. Eu fiz 54 quartos de UTIs. E esse lance de compatibilizar, né? Você tem a condição do BIM para você cruzar as informações. Eu participei de algumas reuniões lá no G4 com o pessoal focado na construção civil, porque é a minha vertente, né? Então estou mapeado como alguém da construção civil. E a gente conheceu inúmeras ferramentas, obviamente, que vocês já deveriam utilizar lá, de realidade aumentada, de projeção em loco, e o cara vê onde está batendo, onde vai dar BO, e prevê isso tudo muito antes, né? Ganha um volume e dá uma velocidade para a obra que aqui, na nossa realidade brasileira, por mais que a gente tenha alguns grandes escritórios a nível Brasil trabalhando com o BIM já bem maturado, a gente não vê. O que eu vejo, né? Eu trabalhei 7 anos executando obra nos Estados Unidos e voltei para o Brasil e hoje, vou começar a executar obras aqui no Brasil. Só que eu já visitei muitos canteiros de obra. Nos Estados Unidos você passa 2 anos planejando e um executando. Aqui tu passa 6 meses não planejando e executa em 4. Efetivamente, essa infelizmente é uma visão que eu tenho, que obviamente nem todo mundo se enquadra nisso, existem empresas muito sérias, empresas muito boas, que vêm fazendo um trabalho excelente, que não cabem nesse quadro, mas ainda existe uma grande maioria que efetivamente cai nessa vala. É a grande maioria, né? Infelizmente, o mercado ainda tem muito a amadurecer, que acaba gerando oportunidade para outras empresas. Quer dizer, é uma grande janela de oportunidade, né? É aí uma grande janela de oportunidade. Quando tu vem pro Brasil, tu retorna direto para Balneário Camboriú. Exatamente. E aí você vê um choque. Saiu daqui em 2008 e agora estamos falando de 2021, a cidade com esse boom da construção civil que já era, né? Mas, não para de acelerar. Qual é a tua primeira impressão? Qual é o choque? Como é que você reage a isso? Bom, eu tive até várias discussões com amigos meus, empresários e etc. Meu maior choque é a quantidade de gestão ou administração de riscos que o empresário brasileiro hoje tem que lidar. Tá. Então, Como hostil né? Muito forte. Empreender no Brasil. Não, e eu vou te dar um exemplo, né? Eu sempre me pergunto, mas qual que é a diferença do mercado brasileiro versus o mercado americano? Eu vou dar um exemplo de um filme que grande parte dos ouvintes já devem ter assistido, que é o Forrest Gump. Sim. Então eu quero chamar a atenção numa cena do filme onde vai estar lá o Forrest Gump com o Lieutenant Dan e eles estão no barco pesqueiro lá tentando pegar camarões e vem aquela tempestade. Aquela loucura e o mundo desabando e etc. E eles sobrevivem à tempestade, eles sobrevivem à noite e o que acontece? Eles conseguem
capturar muitos camarões. Então, o mercado americano, ele é um mercado onde ele é um mar, só que ele é um mar calminho. Só que ele é cheio de barcos. Cheios de barcos, onde os barcos ficam muito próximos e ele é calminho. E o que acaba acontecendo com isso? A competição é maior e a tua margem diminui. A chance Agora, de pegar muitos camarões aqui é lá é mais baixa. Exatamente, mas como é que é o mercado brasileiro? É uma tormenta. É uma tormenta, mas se tu consegue passar a noite, tu colhe o camarão. Né? Então foi o grande aprendizado que eu tive voltando para o Brasil, que foi realmente a questão de como que você administra os riscos do Brasil, né? A instabilidade política, a instabilidade da moeda, os fornecedores, os serviços, as promessas, a cultura. Que é um grande problema. Foi um clash muito grande para mim. O país protecionista, meio que quase que um pai, né, do cidadão. O WhatsApp como a maior ferramenta de trabalho. De trabalho. Não, né? o cara usa para fazer toda a gestão dele no WhatsApp. Volta na conversa. Ninguém atende um telefone aqui. É um absurdo. Tu liga pra pessoa, ela fala assim, não, manda mensagem. Desliga, não, mas eu quero falar contigo, não. Não, manda um áudio. Mas eu quero resolver um problema, eu preciso falar com você. Não, as pessoas têm medo, principalmente a nova geração, de fazer um telefonema. De ligar. Cara, isso é muito foda, né? Porque eu tenho um monte de vendedor júnior que tá começando lá com a gente, obviamente, né? E eu digo pra eles, cara, a importância de vocês fazerem um bom follow-up com ligação e saber mapear em que momento é o momento certo de ligar pro cliente. E aí esses dias eu passei lá e vi que tinha um na linha e, desenrolado. E com bons argumentos e com a escutativa. E eu vi que ele ouvia o cara e daqui a pouco ele perguntava, né? Fazia com que o cara se propusesse a falar de novo. Eu falei, esse moleque é bom. Esse cara aqui a gente já tem que separar. E os outros com o telefone pra ligar assim, ó. Não, eu chego... Ai, meu Deus do céu, sai da loja pra ligar e faz, sabe? Uma loucura, cara. Não, eu chego em momentos onde eu falo assim, cara, liga pra ele e resolve isso. Aí o cara, não, mas eu já mandei uma mensagem. Não adianta. Eu falei, quantas ele recebeu, né? Liga para ele e resolve a situação. Eu preciso disso resolvido. Isso vai ser 30 segundos no telefone. E a mensagem pode ser que ele não veja. Não veja, fique, tá? Mas eu mandei uma mensagem. Porra, eu fico puto com isso Eu pedi pra ligar ou pedi pra mandar uma mensagem? Se fosse um SMS, tu ia mandar um SMS, né? Caralho, foda. Não, infelizmente, às vezes a gente chega nesse ponto onde eu tenho que parar e falar, pega o telefone e liga. E aí tu olhou pra esse mar revolto, mas com muito camarão, com vários camarões e pensou, opa, dá pra fazer uma boa pesca aqui. Não, então, na verdade, né, 13 anos nos Estados Unidos, eu acho que eu tenho um pouco de experiência para falar. Os Estados Unidos é lindo e maravilhoso, mas também existem muitos lados negativos de morar lá, principalmente se você estiver em um visto. Então eu saí do visto de estudante, fui pro visto de trabalho e eu estava no processo de green card. E eu abandonei o meu processo de green card na última etapa, quando eu estava para receber Quase ele. Já para. Só que green card é através de trabalho e não de casamento. Então, existe uma série de burocracias nos Estados Unidos. Lidar com a imigração americana é um absurdo. Se tem pessoas hoje que já ficaram frustradas por irem em uma entrevista do visto de turista, eu já fui interrogado múltiplas vezes em aeroportos, tratado como criminoso. Bandido. Sendo que eu tenho propriedade, né? Fiz meu bacharelado numa das melhores universidades do país, tinha mestrado, pagava imposto caríssimo lá também, imposto de renda, e às vezes a gente era tratado que nem criminoso, entrando e saindo do país. Por quê? Porque eu estava num visto. Então essas coisas acabam deixando o cara... Cria um desgosto, cria um desgosto, efetivamente. Pô, será que vale a pena eu estar aqui? Por quê? Sendo tratado desse jeito, né? Se conhecendo... Exatamente. Sabendo da minha índole, do meu caráter, né? Então isso acaba desgastando a gente. Quando eu voltei, né, não sabia exatamente o que esperar, mas... né, conforme eu fui tendo essas experiências e o tempo foi passando, eu fui entendendo um pouco como que a gente... como esse país operava, efetivamente, eu comecei a ver as oportunidades dele e comecei a abraçar, né, dentro da minha capacidade, uma atrás da outra, né, assim, tentando ao máximo. Eu lembro que conheci o primeiro escritório que vocês abriram aqui, através de um parceiro nosso de arquitetura, para fazer a parte das bancadas de mármore. Eu conhecia o outro sócio, né?
e por ter uma certa proximidade, a família também tem uma história belíssima aqui na nossa cidade, e eu não entendia de fato o que faziam naquele escritório. Conta um pouco pra gente de como vocês gerem a Bold hoje, a FFV Bold, e quais são as principais diretrizes e o core business de vocês. Tá bom. Então, o que acabou acontecendo? Quando eu, tomei a decisão de voltar para o Brasil, eu efetivamente, também já gostaria de voltar com alguma coisa para fazer, trabalhar com e seria relacionado à construção, que é onde era o meu forte. Acabei conhecendo esse meu sócio, que é o Gilberto Vieira, da Vieira Santos Engenharia Integrada e Mão de Obra Elétrica, e um outro sócio meu chamado Moacir Fopa, onde ele fazia projetos de arquitetônico aqui para Balneário Camboriú e aprovava eles na prefeitura, onde a gente se uniu e decidiu construir uma empresa onde ela seria... originalmente a nossa ideia fosse uma parada só para resolver a dor do empresário aqui na cidade, onde a gente faria o seu projeto arquitetônico, a gente ajudaria ele a desenvolver o melhor produto imobiliário para a região onde ele gostaria de empreender, criaria o projeto arquitetônico, aprovaria na prefeitura. Esse meu sócio específico, Gilberto, ele também tem um outro escritório que faz projetos complementares, daí já faria os projetos complementares também em conjunto. Então, nós seríamos a one-stop shop para resolver todos os problemas desse empresário. Uhum. E nisso, a gente começou o nosso escritório com um engenheiro civil e um arquiteto. Então, uma das características do nosso escritório de arquitetura é que nós temos uma equipe mista, então nós temos tanto arquitetos quanto engenheiros civis, e a nossa tendência, é que a gente sempre busca pessoas também que tenham experiências de obra, porque não tem nada mais frustrante com, às vezes, lidar com um profissional inexperiente, onde ele pode vir a criar algo lindo e maravilhoso no computador, mas na realidade você não consegue executar isso em obra, e não consegue executar isso em loco, Então você tem que ter um meio termo entre a criatividade e o que é execuível, Então a gente começou com essa ideia de fazer projetos diferentes, mas sempre pensando já na execução. E isso acabou com que a gente fosse ganhando, a gente vem ganhando espaço no mercado de uma maneira bem exponencial. E hoje, 3 anos após o início do nosso escritório, nós temos hoje 2 espaços, porque o nosso espaço original ele ficou muito pequeno, então a gente teve que alugar uma segunda sala comercial, onde nós temos 7 arquitetos e 2 engenheiros civis atuando com a gente, somente fazendo projetos aqui para a nossa região como um todo e Brasil. Não estamos atuando somente mais em Santa Catarina, Itajaí, Balneário e Camboriú. Nós estamos fazendo projetos já em São Paulo, nós estamos fazendo projetos no Rio Grande do Sul, nós estamos fazendo projetos no Paraná e também já estamos prospectando coisas no Nordeste. Então a gente conseguiu abranger bastante o nosso leque. E o pessoal que está nos assistindo, para entender de uma forma mais simples, basicamente o cliente de vocês é o construtor, o incorporador, o investidor que quer mexer com construção civil, e ele vai contratar o escritório para fazer um estudo de mercado para entender qual é o melhor produto para aquela área. Uhum. A prospecção de área vocês não fazem, isso o cara já tem que ter. Não, a gente não faz essa intermediação, a gente não faz essa corretagem. Então a gente auxilia o empresário que já tem a área, entender. Que já tem a área, ou às vezes que ele precisa entender um pouquinho melhor a área. Outro produto que a gente oferece, o serviço, seria uma consultoria para esse empresário, porque às vezes a gente é procurado para ver, mas será que o preço desse terreno tá adequado? Não tá? E o que pra depois tu diluir no metro que tu vai vender, obviamente? Porque esse empresário normalmente ele quer adquirir um terreno para permutar com alguma construtora. Então ele tá pensando na rentabilidade desse terreno como um todo. Que ele vai ter que aportar. Exatamente. Então como a gente domina muita legislação e faz muito projeto, então eles nos contratam, a gente presta uma assessoria para ele, faz um estudo em cima do terreno e também às vezes dá um apoio na negociação de permuta, efetivamente, porque... Vocês têm muitas conexões com construtores e tal. Não, e a gente entende muito a legislação. Então, existe uma grande diferença entre
permuta por área construída, por área privativa, por área total. Então, e essas diferenças de palavras são diferenças de... Metragem efetiva depois do apartamento. Exatamente. Então, como é escrito esse contrato, a pessoa tem que ter um cuidado muito grande, né? Então, a gente também presta essa consultoria para alguns empresários aqui da nossa região. Depois, quando ele vai ver o que está aprovado para executar, ele fala, não vai dar certo agora, faltou. Ficou pequeno o apartamento porque eu queria, já não consigo mais rentabilizar como eu imaginei que ia rentabilizar. Exatamente. Então, a gente vem prestando esse serviço aqui, e a gente também vem trabalhando em diversas outras frentes com o município, né? Hoje eu também faço parte da Câmara Técnica dos Delegados Não Governamentais, que está discutindo a revisão do plano diretor da cidade de Balneário Camboriú. Então a gente discute diretamente, representando a sociedade civil, com o governo para ver qual que seria o melhor direcionamento e crescimento da cidade. Né? Porque o zoneamento é efetivamente o que diz o que tu pode construir ou não dentro de uma cidade. Muito se fala, né, que com a mudança da gestão, agora talvez a cidade ia ter um boom na liberação do plano diretor para mais altura em algumas áreas. Como é que tu enxerga isso? Estando à frente dessa área, atuando em prol da comunidade. Então, o plano diretor de Balneário é de 2008. Lembrando que em prol da comunidade a gente pode pensar também no âmbito que a comunidade de determinada região se beneficia, né, com o crescimento da construção civil naquela área. Eu olho para o bairro dos municípios e não entendo como que ainda não foi desenvolvido um plano que possa fazer com que aquela área comece a ficar um pouco mais verticalizada. Então, eu vou te contar a história dela. O plano diretor de Balneário Camboriú é de 2008. E se tu for olhar a cidade como um todo, tu vai ver que basicamente tu só pode se verticalizar até a Terceira Avenida para a praia. Mas existe uma razão do porquê disso. Porque porquê que limitou o crescimento de outras áreas de Balneário Camboriú em 2008? Esgoto e saneamento. Tá. Não tinha. Não existia no Municípios, não existia na Vila Real, não existia no São Judas, não existia no Nova Esperança. Então esse era o limitador de 2008. Eles não tinham como liberar a verticalização nessas regiões, sendo que não tinha esgoto nem para as áreas residenciais baixas. Então, naquela época, foi limitado ao centro porque a cidade não tinha infraestrutura. Mas isso não é a realidade de hoje. Por lei federal, todo zoneamento deve ser renovado ou ser feita uma revisão a cada, no máximo, 10 anos. Então, em 2019, a gente teria que ter um outro estudo em relação a isso. Exatamente. O que aconteceu? Em 2015, no governo do Periquito, foi feito um início, né, de tentativa de revisão de plano diretor. Eu não estava no Brasil, eu não estava presente, não sei por que não foi para frente. Sei que foi retomado esse esforço em 2018, 2019. O que aconteceu em 2019? Pandemia. Travou tudo de volta. Então, em 2021 para 2022, retomamos esse esforço, onde a gente ficou durante 1 ano e meio tendo discussões dentro da Câmara de Vereadores, com todos os bairros, com todas as associações e etc. E acabou que, quando a revisão do plano diretor estava muito próxima de ser aprovada, ela meio que foi engavetada por algum motivo. Não sei qual o motivo. Mas a nova prefeita eleita, uma das promessas dela é que ela gostaria de aprovar a revisão desse plano diretor nos primeiros 100 dias de mandatos dela. Então, esse plano novo já está escrito? Já, porque a gente trabalhou nele durante 1 ano e meio. Então, tá tudo meio engatilhado para que isso aconteça. Então, a gente vem se reunindo, a Câmara Técnica dos Delegados Não Governamentais, com a Câmara Técnica do nova prefeita eleita, e montamos um plano para que isso seja realizado até junho do ano que vem. Por quê? A cidade precisa disso. Mas o pessoal da comunidade não vai poder opinar sobre esse plano já escrito? Sim, todas as reuniões são na Câmara de Vereadores e elas são abertas ao público. Então, uma vez que esse cronograma do ano que vem já tiver sido estabelecido, vai ser anunciado e a comunidade como um todo é convidada para participar. Eu vejo muita área que precisa de um desenvolvimento, mas eu vejo muita área também que tem que frear um pouco, sabe? Exatamente. O que a gente está pregando, né? O que está sendo o direcionamento dessa revisão do plano diretor?
tu dar uma flexibilidade à quantidade de vagas de garagem. Então, hoje, no nosso zoneamento, você precisa, dependendo do tamanho da unidade residencial, você precisa de mais vagas de garagem. Então, antigamente, você fazia cidades para carros. Hoje, a gente quer Balneário Camboriú para pessoas. Balneário Camboriú é uma cidade plana, com potencial de micromobilidade muito grande, Claro. na qual eu sou muito a favor. Eu também. Né, a gente adquiriu um patinete elétrico para o nosso escritório de uso comum de todos os funcionários, todos os colaboradores, e eu acabo utilizando o patinete mais do que eles. Precisa de uma reunião com o cliente, eu vou de patinete. Precisa atravessar a cidade 5 horas da tarde, eu vou de patinete. De carro tu não atravessa? Tu não atravessa? Então, nessa revisão, eles vão flexibilizar a questão da quantidade de vagas de garagem e elas também vão estar criando os corredores de desenvolvimento. O que são os corredores de desenvolvimento? 4ª Avenida, 5ª Avenida, A própria 6ª Avenida. A 6ª Avenida. Por quê? Tu primeiro verticaliza a parte da avenida. Sim. E daí tu começa a valorizar os demais. E as marginais? As marginais, elas têm restrições porque elas... BR, né? Por conta da BR. Então, efetivamente, tu não consegue mudar o zoneamento delas. Por quê? Porque tem que deixar tudo meio livre, caso essa tenha a expansão. precise crescer. Exatamente. Então, daí já entra numa coisa mais estadual, federal. Então, perto da BR, tu não vai conseguir fazer muita coisa. Deixa eu te trazer aqui para uma questão que a gente vinha falando antes de gravar o podcast, que dentro do escritório, no tamanho que vocês estão tomando, né? Foi vocês deram uma desenvolvida muito rápida, né? Eu acompanhei essa rampagem, esse momento, e você me falou de vários serviços e produtos que vocês oferecem, né? Ou produtos servicizados que estão lá dentro. E aí você tem ali essa gestão que auxilia o construtor a entender de como vai ser desenvolvido o melhor projeto para que ele possa realmente rentabilizar o que ele esperava, o investidor, até esse desenvolvimento do projeto, até passar pelo BIM e a entrega desse projeto enquanto projeto, sem execução da obra. Como é que vocês estão nessa cadeia, se a gente fosse pensar assim num Kanban de processos internos e como se desenvolve isso? Que eu acho que é bacana a gente trazer para a mesa para que sirva de exemplo para os empresários que estão nos assistindo, estipular ou pelo menos se inspirar nessa cadeia de processos que vocês desenvolveram lá dentro, porque obra, a gente sabe, não é fácil. Então, né, essa foi um dos nossos diferenciais quando a gente iniciou o nosso escritório, onde nós temos um escritório de arquitetura, né, desenvolvido por engenheiros. Então, a gente já saiu de um pressuposto de ter padronizações e listas de qualidade, de checklists, de processos, de vamos mapear como é que isso funciona. Mas o que acabou acontecendo, né? A gente começou o projeto com o escritório com uma metodologia de gestão de cascata, de waterfall, né? Que é uma gestão mais tradicional, onde a gente utilizou isso durante 2 anos. Só que chegou numa limitação de volume. Explica um pouquinho mais para o pessoal dessa gestão de cascata, que respeita bem esses planos hierárquicos, para que a galera que está nos ouvindo entenda por que ela se limita num determinado momento. Porque a gestão de cascata, ela funciona muito bem para projetos que têm um início, meio e fim, e fases muito bem determinadas, né? Muito bem especificadas, com escopos finitos, que não necessariamente um projeto de arquitetura consegue se identificar o porquê. Se você quiser, você nunca termina um projeto de arquitetura. Porque o que tá certo hoje, amanhã pode estar errado, tendências mudam. Tiver acesso ao Pinterest. Exatamente. Então, o que aconteceu? A gente, durante 2 anos e pouquinho, a gente estava seguindo essa metodologia e conforme o escritório foi crescendo, a gente chegou Você foi colocando mais projetos na esteira, daqui a pouco essa cascata não atendia mais embaixo. Exatamente, engargalava. E a gente teve que trocar completamente o nosso método de gestão. A gente trouxe uma pessoa que originalmente era para ser um consultor, e ele acabou virando parte da empresa, que é o Wagner, que é onde ele vem com uma experiência de gestão e ser um executivo em empresas de tecnologia. Então é tudo horizontalizado agora. Então a gente saiu do cascata para metodologia ágil.
Tá. Constrói, mede, aprende. Com Scrum, com Daily Huddles e com uma metodologia de pequenas melhorias em pequenos incrementos com fases de uma semana. Então, durante uma semana, a gente trabalha em ciclos de uma semana e a gente tem a nossa reunião de alinhamentos, onde a gente administra o nosso backlog, as coisas que estão pendentes, quais são as novas prioridades, velhas prioridades, e traça um ciclo de uma semana. Obviamente, a gente, no meio dessa semana, a gente também tem uns checks, points, né? Uns checkpoints, mas isso acabou fazendo com que, né, principalmente nos últimos meses, o nosso escritório, ele atingiu uma produtividade que nunca tinha visto antes, graças à entrada do Wagner e essa nossa decisão de mudança de estilo de gestão. Então, não, só porque, né, a gente começou numa vertente, não necessariamente precisa seguir nela pelo resto da vida. Às vezes você tem Gabriela, né? Mas eu já botei tanto esforço assim desse jeito. Tudo bem, aprendizado. Não é nem que pena, eu acho que é tudo um aprendizado. Se o cara tomar com um aprendizado de fato, né, e entender que dá pra mudar, é isso aí, vamos mudar, tá na hora de mexer. Eu tenho um ditado que, assim, experiência ruim, experiência boa, uma vez que tu passa por ela. Porque é onde você cresce, efetivamente. Então eu posso te dizer pessoalmente que nos momentos onde eu tive maior pressão, onde eu estava mais estressado, mais agoniado, né, sentindo aquela força vindo de todos os lados, foi quando eu tive o maior crescimento pessoal num período de tempo curto. Né? Então hoje eu agradeço por esses momentos. Obviamente que quando tá passando por elas bem ruim, né? Eu acho que todos os empresários que estão aqui nos ouvindo sabem o que é passar a noite sem dormir, né? Tá estressado. Já teve um burnoutzinho? Eu acho porque tem a clínica de saúde e bem-estar, né? Vai lá se tratar antes. Eu brinco que eu tenho uma mãe psicóloga e uma noiva psicóloga. Então eu acho que não deve ter ninguém mais terapeutizado do que eu. Legal. Ô, Thomas, eu sempre trago para o pessoal da nossa empresa e também para os alunos da plataforma 4 reuniões que o cara não pode deixar de ter. E quando você fala de metodologia ágil, né, de olhar para o que está sendo executado durante a semana, fazer essa reunião de alinhamento que ela visa a semana futura, mas ela também toma um feedback do que aconteceu na semana que a gente acabou de passar. E eu listo 4 e eu queria que a gente trouxesse para a mesa para você dar suas opiniões sobre. A reunião de kickoff que eu faço todo começo do dia, que vai reforçar esses points que a gente determinou nesse alinhamento. Essa reunião de alinhamento semanal. Eu gosto de fazer uma reunião one-on-one com um cara que às vezes está precisando de um alinhamento muito direcionado, né? E sempre fico cuidando, se está acontecendo muito one-on-one com um determinado cidadão, a gente tem um problema, normalmente. E eu faço um all-hands uma vez por mês. Que essas vezes eu falho, confesso. Por conta da correria. O que você tem dessas rotinas de reunião estipulado como, assim, não dá para falhar dentro das empresas de vocês? A de planejamento é imprescindível. Kickoff, a gente faz kickoff para todos os projetos. Então, antes de um projeto começar, a gente traz os key players que vão estar participando nele e faz uma reunião. Então, kickoff para todo mundo. Kickoff semanal, tem também essa one-on-one conforme as necessidades da semana. E eu não faço um all hands. O que eu criei? Lunch and Learn. Tá. Que é o quê? Você almoça eu trago almoço para dentro do escritório, todo mundo almoça em equipe junto para incentivar a interação, né, de todos os colaboradores, mas com um direcionamento de aprendizagem. Que legal. Então, a primeira, né, 30 minutos, 45 minutos é só um almoço, conversando, ouvindo música, tal, etc. Próxima hora, aprendizado de algum assunto e normalmente ensinado por algum membro da equipe. Olha só. Então, tu pega... Porque tu sempre tem... O cara se destacou em alguma coisa, fala, pô, tu tem um desafio de criar uma apresentação para tua equipe, pode ser pode ser eu já fiz exercícios práticos, eu já fiz apresentações didáticas, já assistimos videozinhos e etc, e conversamos para fomentar algum tipo de assunto. Então, não só incentiva o cara, né, a se desenvolver de maneira individual, como líder e tal, como faz com que, eu acho que é muito bacana isso aí, como dá uma certa
credibilidade ou uma esperança do outro, né? De poder se ver naquela posição, de trazer algo realmente de valor para a empresa, de crescer, de se desenvolver. Muito legal isso aí. Não, e é assim... E quando falo learning, eu pensei, vai trazer alguém de fora para dar aula de alguma coisa. Os caras mesmo. Porque tu sabe todo que você... dia tu aprende, né? Tu tem membros na sua equipe que devem saber muito mais do que você sabe sobre diversos assuntos. Com então, certeza. por que não traz essas pessoas para estar compartilhando de alguma forma? Né? Então, saber se comunicar é algo muito importante, independente do que você faça. E às vezes muitos dos seus colaboradores nunca tiveram a oportunidade efetivamente de estar à frente de alguma coisa e dando uma apresentação. Então isso também é um momento de aprendizagem para eles. E quando o cara fala, não vou porque eu tenho vergonha. Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Não é criança, não estamos na escola. Fala, não, nem na escola não existia, né? O cara tinha que apresentar. Eu sempre fui o cara que apresentava. Depois eu fui ficando meio malandro e eu comecei a não fazer o trabalho. E como ninguém queria apresentar, eu disse, daqui que eu vou ler isso aqui, deixa eu estudar. 5 minutinhos e improvisar. Vou apresentar. Muito firme na fala, muito confiante do que estava falando, né? E os próximos passos, o que você enxerga para o escritório, dentro dessa parte de gestão de projetos? Então, na verdade, a gente está sempre tentando, de alguma forma, tá indo além do que a nossa região oferece, né? A gente sempre tenta fazer projetos fora da caixa, de alguma forma. Eu morei muito tempo fora no exterior, os meus sócios também buscam muitas referências, e hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo ter contatos com muitos escritórios internacionais que estão começando a vir no Brasil. A gente percebeu uma crescente aqui de assinaturas em projeto também, né? Que antes não tinha. Então, mas... Tinha uma assinatura meio da marca da construtora, concorda? Mas não tinha um nome do arquiteto de peso do escritório realmente relevante. Então, em Balneário Camboriú, agora a gente lançou o primeiro assinado por um arquiteto famoso em Balneário Camboriú. Em Balneário Camboriú, que nem você disse, existiam prédios com assinaturas de marcas. Sena Tower, Sena é uma marca. Pininfarina é uma marca de design. Tonino Lamborghini é uma marca. Mas não são arquitetos famosos. Em Itajaí, na Brava Norte, nós sabemos... O empreendimento do Arthur Casas lá no Bravíssima. Só que são nacionais. É um empreendimento, é um arquiteto nacional ainda. Ele é nacionalmente famoso, mas não é internacionalmente famoso. De internacional, nós temos um projeto em desenvolvimento, que ainda não está aberto ao mercado, pelo Norman Foster, que é um dos maiores arquitetos do mundo. O empreendimento que a gente lançou é assinado pela Arqueia, do Marco Casamonte, que é considerado um dos melhores arquitetos da Itália. Internacionalmente famoso também, com escritórios na China, em Dubai, Florença, Roma e também efetivamente em São Paulo. Como é que tu percebe? Tu acha que esse start, né, para essas assinaturas se deu de que momento? Em que ponto os construtores daqui tiveram essa percepção? Olha, eu posso te dizer que, eu acho que a nossa região... primeiro empreendimento, talvez, eu pensei muito nisso. Pô, saiu um assinado pelo Arthur Casas, peraí, deixa eu olhar isso aí. Né? Deixa eu começar a pensar, né, como é que eu posso trazer isso também como valor agregado para o meu produto. Eu acho que começou com a crescente, né, fora do país, nos Estados Unidos e Europa, onde isso já é muito comum. E, os incorporadores, eles acabam viajando muito e começam a identificar, esse prédio tem uma assinatura, como é que foi a performance desse produto, né? Daí ele começa a pesquisar sobre, consegui agregar 15% a mais no meu valor de venda. Quanto custou essa assinatura? Quanto que custou, faz a conta e fala, a conta tá fechando, vamos fazer também, vamos interagir dessa forma. Né? Ainda existe uma limitação muito grande, às vezes, com a questão da linguagem, né? Porque interagir com essas marcas internacionais, tu tem que, no mínimo, saber falar inglês. Sim, tem que dominar outro idioma. Tem que dominar, então isso acaba, às vezes, sendo uma barreira grande, mas que hoje está conseguindo ser cada vez mais facilmente superado, principalmente com inteligência artificial e etc. Mas eu acho que ter essa visão de arquitetos internacionalmente famosos acaba agregando muito valor à nossa região como um todo. Eu vou te dar o exemplo do que a gente fez com o Marco. E eu acho que, até, desculpa te interromper, mas falando da conta, mesmo que a conta não feche ou que ela empate, faz muito sentido, cara. Pro branding, sabe?
Eu sou suspeito porque a gente está com o nosso projeto, mas o que eu fiz com o Marco Casamonte? Eu criei dentro do terreno, onde eu estava desenvolvendo esse projeto. Qual é a área, só para a gente se situar? Fica na rua 2970, a 100 metros da Brasil, 300 metros da praia. Um pouquinho ali para dentro, perto de onde tem o Luca ali. Então seria a segunda quadra, né? E são 3 lotes, 750 metros, e eu peguei esses 3 lotes e eu criei um cubo de vidro com as limitações da legislação. Então eu criei um cubo de vidro 3D, entreguei para ele. Eu falei, coloca um empreendimento aqui dentro. Eu dei carta branca pro arquiteto. Eu falei, eu quero ver o que você vai Essas são me as nossas oferecer. limitações, isso aqui de altura, aqui projeção. Quero ver o que tu vai fazer, porque eu queria testar mesmo, né? Porque eu tenho um escritório de arquitetura, a gente já fez projetos de muitos edifícios com diferentes parâmetros, pequenos, baixos, grandes, altos, largos, curtos, retangulares, triangulares. Então a gente já tem um repertório muito grande de projetos. Eu quis efetivamente ter uma visão de algo completamente novo para ver se efetivamente esse arquiteto ele vai trazer algo realmente diferente, né? Será que vale as estrelinhas dele? Vamos descobrir. E a gente ficou assim muito satisfeito e muito feliz com o trabalho que ele fez, né? E tivemos o evento de lançamento semana passada, onde ele esteve aqui pessoalmente, uma pessoa fantástica, 10, assim, interagiu muito bem comigo, com a minha família, com todo mundo no nosso escritório. Então, ficamos super felizes com o resultado e a gente vai estar trazendo algumas coisas bem diferentes, né? Fala um pouquinho do conceito. Então, o que aconteceu? Eu vi que tem uma pegada bem biofílica e tal, o negócio. O natural, né, vem muito forte, graças a Deus. Ficou conhecido como edifício árvore, né? Por quê? Porque ele efetivamente quis trazer a natureza para dentro da nossa cidade. Porque quando ele estava analisando Balneário Camboriú por imagens, fotos, ele nunca tinha estado pessoalmente aqui, ele via um entorno de uma cidade muito, muito verde, assim, muito colorida, verde, azul, mar, ilha, a natureza muito exuberante, só que quando ele analisava o centro da cidade como um todo, era um centro muito opaco, era um cânion urbano. Ele, e até na visão dele, que ele até comentou, ele jogava o homenzinho na rua, olhava pro final de uma rua e olhava aqueles embasamentos todos colados um no outro, com as janelinhas pequenas. Ele falou, meu Deus do céu, isso aqui parece uma prisão? Que eram as janelinhas pequenas das garagens. Né? Efetivamente, ele falou que eu preciso fazer algo diferente. Então, ele quis criar uma montanha ou uma árvore, um tronco de árvore, com bastante vegetação, aonde ele jogou a estrutura do prédio para fora, como a estrutura sendo a arquitetura, e a gente está utilizando de pigmentação, então concreto pigmentado para dar uma aparência de uma montanha, uma rocha subindo por dentro, pelo meio dos demais edifícios. Certo. E além disso, o prédio vai estar torcendo conforme ele vai subindo. Eu vejo que ele tem uma... Ele tem uma torção na fachada leste. Para quê? Para os apartamentos mais baixos, ele tem uma visão melhor e mais ampla, e a partir de certa altura, o prédio vai passar por cima dos demais prédios, porque eu estiquei ele. Então, eu tenho um pé direito livre de 13,10 dentro do apartamento. Caramba. Então, que é uma coisa já aqui diferente. Bem comum, né? Na Europa, todo lugar... Pé direito, aquela sensação de amplitude, dá um bem-estar, né? Então, eu estiquei o prédio, coloquei um lazer com um pé direito duplo e ainda tem um pavimento de descarga no meio do prédio que acabou jogando alguns apartamentos para bem alto, e eu coloquei 2 pavimentos de lazer lá em cima a 130 metros de altura. Então, tu vai ter uma visão ampla. Tu vai ter uma visão mar absurda. Que legal, cara. Bom, a gente vem chegando ao fim do nosso episódio e eu sempre faço algumas perguntas rápidas, tá? De respostas rápidas, obviamente, e depois a câmera é tua para você deixar o recado que você quiser, e eu já faço um convite para a gente vir aqui no segundo momento
para falar mais de projetos. Seria legal trazer o Gilberto também para a gente falar de processos. O teu sócio ainda não conheço, fica aberto o convite para ele também. Mas muito legal, cara. Eu acompanhei desde a abertura, né, da Bold até onde vocês estão construindo agora. E realmente a gente percebe uma relevância. E ainda mais na nossa cidade, onde escritórios estruturados com essa proposta não são muitos, né? Graças a Deus tem crescido, mas não são ainda tantos. E eu vejo que Balneário Camboriú é uma cidade que teve um boom, né, na construção civil, e muitas oportunidades surgiram, mas pouca maturidade ainda em questão de estrutura de escritório, sabe? A gente tem muita gente fazendo coisa muito legal, mas muita gente que ainda não percebeu que o escritório é uma grande empresa e que precisa ser gerida de fato. Sim. Né? Tem caras criativos fantásticos e graças a Deus a gente vê esse movimento começando de uma estruturação realmente interna de gestão de verdade. Bom, então vamos lá. Na visão de Thomas Fischer, o que é arquitetura? Eu acho que a arquitetura, na verdade, ela é algo meio relativa e subjetiva. O que é bonito para mim e funcional para mim não necessariamente é funcional para você, né? Eu posso dizer o que me atrai na arquitetura é você criar experiências. E criar experiências para usuários de formas diferentes. Eu vou te dar um exemplo nosso, né? No Auris, que é esse empreendimento Árvore, a gente está atendendo a um público familiar que valoriza bem-estar, conforto e design. Agora, num segundo empreendimento onde a gente vai estar desenvolvendo na Praia do Estaleiro, também em Balneário Camboriú, a gente vai estar fazendo um desenvolvimento para um edifício residencial de lifestyle, mais voltados ao surf, natureza, contemplação, yoga, academia de calistenia, e a arquitetura me auxilia apesar de ambos serem edifícios residenciais, eles vão ter propósitos e atender públicos diferentes. E a arquitetura faz você ter experiências diferentes. Então, ela auxilia a criar sensações. Bacana. E a engenharia? A engenharia é o que efetivamente faz isso acontecer, né? Tem que ficar de pé, tem que durar. Olha aí, hein? Vamos lá. Um livro, irmão. Cara, eu gosto muito dos clássicos, ficção científica, depende muito do momento que eu estava na minha vida. Eu tive vários livros que me impactaram de maneira positiva em diferentes momentos da minha vida, mas um que foi muito importante para mim foi O Poder do Hábito. Legal, bacana. Traz uma lição que você tirou desse livro que a gente pode colocar em prática aqui. Os seus hábitos te definem, efetivamente, né? Então, se tu acorda todo dia cedo, né, vai para academia, tem uma alimentação de qualidade, você se esforça no seu trabalho, na sua família, provavelmente você vai colher os frutos disso. Agora, não espere receber os mesmos frutos de alguém que faz todas essas ações sem ter que colocar o esforço. E sem ter ela com constância, né? Exatamente, porque fazer um dia é fácil, 2 dias, agora faz durante 5 anos direto. É isso aí. Então são o poder dos seus hábitos. Se você estivesse na cadeira de presidente do Brasil, qual seria a sua primeira tomada de decisão? A caneta está contigo. Eu acho que eu ia estar seguindo muito o direcionamento do Milei. Ia estar acabando com uns motosserras, uns departamentos aqui, essas pensões vitalícias, essa pirâmide, essa cabide de emprego. Vamos trazer mais empresários aí para a política, se envolver efetivamente. Eu acho que é muito fácil tu ficar criticando a política do nosso país, mas não estar envolvido nela de alguma forma. Então, eu sempre tento me envolver da melhor maneira possível, apoiando os ideais que eu tento seguir na minha vida, né? Se você tivesse o poder de resolver um grande problema do mundo, qual seria essa causa global que você resolveria? Eu acho que uma coisa que meu pai sempre me ensinou e sempre bateu muito na nossa educação é efetivamente a educação.
né, a importância dela em ser um divisor de águas e uma pessoa ter uma vida plena ou não. A pessoa buscar a educação, adquirir ela de forma efetiva, é um divisor de águas em qualidade de vida futura. O conhecimento realmente é transformador, né? Exatamente. Um grande desafio que você enfrentou? Eu acho que, assim, né, é tudo muito relativo dependendo Ou um grande desafio diário? Eu acho que o nosso grande desafio diário é sempre tentar ser uma pessoa correta, né, sempre tentando trabalhar de maneira honesta, se reunindo com pessoas boas, né, porque existem muitas pessoas que não têm esse pensamento e acabam tentando te desviar da sua vida, né, então é sempre seguir esse rumo, né, entre família, trabalho e lazer. Dentro desses tantos marcos de vitória nessa construção que você vem fazendo na sua vida profissional e pessoal, um que te marcou assim? Eu acho, mais uma vez, né, eu sei que é relativo, mas eu acho que a decisão de voltar pro Brasil foi algo bem intenso que eu tive que passar, porque imagina, né, eu estava numa empresa americana de alto porte, estava crescendo de maneira bem dinâmica dentro dela, e eu tive que fazer um 360 da minha vida, mas não só isso, eu tive que lidar com aquela situação onde efetivamente você coloca tanto esforço, né, vamos dizer, num sonho, com dedicação, numa ideia que você tinha, que você estava seguindo um rumo, e agora você esse rumo talvez não é o correto para mim, eu tenho que vir para cá. Esses momentos assim de mudança, né, cara, de pivotar totalmente é muito difícil, né? E imagina que eu coloquei tudo que eu tinha dentro de um container e tive que ir para outro lugar, né? Apesar de ser a cidade onde eu nasci, eu não tinha círculo social mais, porque o meu círculo social era da época da escola, né, do terceirão. Eles tinham passado 13 anos, exatamente. Então, ter que recomeçar a construir os meus círculos sociais, meu networking, criar empresas do zero, não é fácil, né? Apesar de eu ter feito algumas, graças a Deus, nesses últimos 3, 4 anos, eu tive a oportunidade de já começar algumas empresas e todas elas estão prosperando, mas são momentos de muita dificuldade, né? Nesse início, arranque. Aquela câmera ali é tua, ó. Fica à vontade para mandar uma mensagem para quem está nos ouvindo. Então, só gostaria de agradecer a todos, espero que tenham gostado do conteúdo que a gente cobriu hoje, e eu me deixo à disposição, caso precisem de alguma coisa, por favor, entre em contato comigo no Instagram, que a gente marca um cafezinho e consegue esclarecer qualquer dúvida que tenham, tá bom? Que legal, irmão. Obrigado pelo teu tempo, eu sei que é bastante corrido, hoje feriado aqui, né, mais um feriado, diga-se de passagem, no mês de novembro, e a gente segue aqui entregando o nosso melhor, e a tua contribuição foi realmente incrível, fica aberto o convite pra gente vir aqui no segundo momento também, tá? Fechou? A gente tem o costume de terminar olhando naquela câmera central, a gente faz um hashtag assim, ó, há quem diga que é cadeia, não sei, o pessoal fala, pô, o Ricardo tá com cadeia, não, é hashtag, e a gente fala o Marmorizou no 3, tá? 1, 2, 3... Marmorizou. Valeu, rapaziada. Obrigado.